Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra aqui neste momento, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo é o 15. Me aprofundar um pouco mais aqui em um tema, tentar explicar mais algo que eu postei um vídeo de manhã e gerou algumas polêmicas, alguns debates. E é muito triste nós vivermos em um mundo que nos acusa tanto de nos julgar, mas eles mesmos nos julgam tanto. Eles falam, vocês julgam demais, vocês apontam demais, vocês criticam demais. Mas eles mesmos, fazendo isso, eles já estão nos criticando também. E é tão difícil para eles entenderem que pregar a verdade não é julgar ninguém, não é criticar ninguém, não é condenar ninguém. É como o Senhor Jesus disse, eu não vim julgar ninguém, mas é a palavra que julga. Ou seja, nós só viemos pregar, o Senhor Jesus só veio pregar, Ele veio pregar. Ele veio anunciar as boas novas, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Então, por isso que ele diz, eu não julgo ninguém, mas é a palavra. Então, bem assim somos nós nos dias de hoje. Não somos nós que julgamos ninguém, é a palavra. Nós apenas anunciamos, nós apenas pregamos. Sim, tem crente que julga, tem crente que condena de uma forma injusta, tem. Mas tem aqueles sinceros que vêm dispostos somente a pregar a palavra. Mas o povo não entende, o povo, vocês estão nos julgando, vocês estão nos criticando, eles não querem ouvir a palavra de Deus. Basta você abrir a Bíblia e ler, só leia a palavra de Deus, que eles já vão dizer, vocês estão nos julgando. E isso é muito triste. E isso é muito lamentável. Muitas pessoas hoje que se dizem cristãs, principalmente católicos, falam sem medo nenhum. Se o Senhor Jesus viesse hoje ou habitasse hoje aqui em nosso meio, muitos desses que se dizem cristãos apedrejaria o Senhor Jesus. Falaria, você é julgador, é orgulhoso, critica a religião dos outros, é preconceituoso. Iria apedrejar ele. E ainda dizer, Maria nossa mãe, Maria nossa intercessora, salve Maria. Muitos iam fazer isso. Então a palavra do Senhor diz aqui em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho não é só dizer aquilo que o povo quer ouvir. Deus é amor, Deus vai te salvar, Deus perdoa os seus pecados, Deus aceita você como você é, venha e permaneça como você é, que Deus te aceita. Pregar o evangelho não é isso. Pregar o evangelho é dizer, isso é pecado, você está errando, você está errado, se arrependa. Eu também não sou perfeito, nós necessitamos da graça de Deus, da graça de Cristo. Então pregar o evangelho é isso. Vai ter a palavra que consola, que conforta, mas também vai ter a palavra que confronta, vai ter a palavra que repreende. Então não é só isso que o povo está pensando aí. Venha, do jeito que está, permaneça, porque Deus é amor. O evangelho não é somente isso. Que nem eu falei, consola, conforta, dá um alívio, um refrigério, mas também confronta, mas também combate. E as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Então o Senhor Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Mas quando a gente abre a palavra de Deus e começa a ler, aí as pessoas, você está julgando a minha religião. Por que todo crente julga católico? Por que todo crente julga o feiticeiro? Enfim, repito, é a palavra. Porque se nós dizemos crentes, cristãos, eu não julgo ninguém, eu não vou nem abrir a Bíblia porque eu não quero julgar, então nós somos covardes, frouxos, não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Deus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então tome muito cuidado com aqueles que é somente o amor. O Deus é amor, Ele salva, venha, que Deus vai lhe dar riqueza, vai lhe dar cura, vai lhe dar bom emprego. Se engana quem pensa assim e quem prega somente assim. Repito, o evangelho tem abundância, tem um conforto, tem um consolo, mas tem um confronto. Então, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma ordem, ide. Mas nós vamos.
E muitas pessoas não querem ouvir, não querem aceitar. Ah, você está me julgando. Ah, você está julgando minha religião. Ah, você é preconceituoso. Porque eu repito, Jesus disse para a gente pregar a palavra, pregar a verdade. E não é somente falar de amor, de bonância, de misericórdia, de salvação, mas é confrontar. E aí quando nós abrimos a Bíblia em Salmos 115, quando nós abrimos a Bíblia em Êxodo 20, quando nós abrimos a Bíblia em Deuteronômio 32, aí os idólatras, não, você está julgando a minha religião. Não julgue. Prega a palavra, mas não julgue. Nós estamos fazendo o que se não for pregando a palavra? Se está aqui, nós temos que ler. Nós temos que expor, nós temos que mostrar, nós temos que anunciar. Mas o povo diz, prega o evangelho, prega a palavra. Por quê? Porque eles só querem ouvir aquilo que convém a eles. Eles não querem ter os pecados dele, os deuses dele, os santos deles confrontados. Eles não querem. Eles só querem ouvir coisas boas. Deus vai te curar dessa doença. Deus vai lhe abrir uma porta de emprego. Mas quando fala, deixe isso. Ah, não, você está me julgando. Não, prega a palavra. E eu estou fazendo o quê? Se não for pregar a palavra. Então hoje é muito triste a gente compartilhar um versículo, um vídeo. Aí os mimizentos vêm. Ah, porque você está julgando minha religião. Não faça isso. É pregando a palavra. Porque se nós for pensar que pregar é julgar, então Jesus, o Senhor Jesus, era um dos maiores julgadores. Chamava o povo de hipócrita, de raça de víbora, cego guiando outro cego. Enfim, ele falava. E no tempo que ele entrou no templo, revirou mesa, cadeira, um chicote na mão, expulsou todo mundo ali que estava fazendo a obra de Deus, da igreja de Deus, comércio. Então imagine Jesus hoje, para esse povo que se diz cristão. O que o povo ia dizer? É como eu disse, iriam jogar pedra nele e dizer, nossa mãe é Maria. Quem intercede por nós é Maria. Então é muito triste o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas apesar de ser triste, apesar de ser difícil, mas é um tempo bom. Porque antigamente os discípulos eram mortos, cerrados ao meio, decapitados, crucificados. Lá era pior. Hoje nós somos perseguidos, julgados, condenados, odiados. Mas graças a Deus hoje, nós não sofremos o que eles sofreram. Morte, perseguição, apedrejamento, prisão. Mas nós vemos que tem muitos que se dizem cristãos, católicos, que desejam a morte de um crente, que deseja prisão, que tem que ser preso, que é intolerância religiosa, é preconceito, é crime. Mas enfim, estamos aqui de pé. E outro detalhe aqui, quero aproveitar e falar outra coisa aqui. Versículo 16 diz assim, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. E aqui outro ponto, que não só católicos, mas tem igreja evangélica que também batiza criança. Mas tem igrejas evangélicas que batiza, mas numa forma de apresentação a Deus. Ou seja, aquele batismo ainda não é válido. Quando aquela criança crescer, aí sim ela se batiza nas águas verdadeiramente. Mas a gente sabe que no catolicismo, o batismo válido é quando criança. Mas isso é uma grande contradição, um grande engano, porque o Senhor Jesus aqui diz, quem crê e for batizado será salvo. É quem crê e for batizado, não é quem for batizado. Porque muitas pessoas é batizadas e não crê. Foi batizada, mas não crê, que é o que acontece na igreja católica. Criancinha lá, bebezinha recém-nascida, não sabe de nada. Não sabe o que está acontecendo, está sendo levada. E ali batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A criança não sabe o que aconteceu. Ou seja, ela não crê em nada. Aquele batismo valeu? Não valeu. É que nem muitas pessoas se batizam, em determinado momento da vida se desviam. Será que ela vai ser salva só porque era batizada? É claro que não. Assim também como tem pessoas que conheceram a palavra de Deus já no fim da vida, às vezes num leito de uma cama, não teve oportunidade de ser batizada. Mas se ela creu, eu creio em nome de Jesus, que ela alcançará a misericórdia de Deus. Porque Deus está vendo que não houve ali uma oportunidade para ela. Não houve um momento dela ser levada para ser batizada. Mas aí há a diferença. Ela creu, ela acreditou, ela teve consciência. Não só Jesus salva, porque lá em Romanos 8:10 vai dizer, se crê com seu coração, com a boca confessar,
Então você já entregou a vida para Jesus. Romanos 8:10, se eu não me engano. Então tem que crer. Então aqui é o grande erro. Porque eles levam as crianças sem crer, sem saber o que está acontecendo, sem ter consciência, sem ter pecado cometido. Mas Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Então eu pergunto, uma criança nasceu, os pais batizou. Aí a criança cresceu, virou marginal, virou qualquer coisa aí pecaminosa, uma prostituta. Aí ela vai ser salva só porque foi batizada? Não. Então por isso que eu digo que esse batismo não serve. A pessoa tem que crer. A pessoa tem que se arrepender e decidir ser batizada. Então é isso, irmãos. O esclarecimento que eu queria trazer neste momento era esse. A respeito da idolatria. Quando nós confrontamos a idolatria, não é confrontando igreja A, nem B, nem os católicos. É pregando aquilo que a palavra de Deus pede, aquilo que o Senhor pediu. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, anunciar a verdade e confrontar a mentira. Então a mensagem que eu queria trazer era essa e sobre o batismo. Na verdade, sobre o batismo não estava no plano, mas Deus me direcionou aqui neste momento. Então que Deus abençoe a todos. Então vamos entender uns aos outros, entenda que a nossa afronta não é por causa de placa de igreja, não. É confrontando o pecado. É porque nós somos perfeitos, não. Temos pecado também. Mas aqui está uma diferença de um verdadeiro cristão e um falso cristão. O falso cristão, ele vive no pecado e ele acha que está tudo bem, que está tudo na abundância. Mas o verdadeiro não. Por mais que ele seja assim, um homem calmo, um homem paciente, um homem que procura servir a Deus, mas ele reconhece que é pecador. Mas ele reconhece que necessita da misericórdia de Deus. Mas ele está ali frequentemente, constantemente, pedindo perdão a Deus. Mas o falso crente não. Não, acredito em Deus, eu fui batizado, eu estou salvo. E ele não tem mais o incômodo do Espírito Santo para se converter. Mas o verdadeiro crente, por mais que ele seja um homem quieto, um homem manso, humilde, mas ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que necessita do perdão de Deus. Então que todos nós, irmãos, venhamos nos arrepender. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma tarde, um dia, uma noite, a hora que você for assistir esse vídeo, abençoada. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.